né? Eu fazia uma brincadeira de que eu fui do PT durante 30 anos, tenho o maior orgulho e respeito por essa minha trajetória. Sou um parênteses, mas eu fazia uma brincadeira, né? Que se fôssemos comparar os partidos com alguns bichos da nossa biodiversidade, com certeza o tucano é o bicho certo, porque é bonito, tem uma pluma muito, não é? Mas enxerga bastante, agora um bico enorme, bonito também. E isso faz com que o tucano seja bastante vaidoso. Então, o que acontece? Ele vê muito, mas o bico atrapalha que a visão seja de presente. Como por outro lado, nós os petistas, e eu digo isso, deve ter ficar cheio de gente no PT, certo? Nós os petistas, eu dizer, essa brincadeira eu fiz em 96, não foi agora que eu estou no PT. E nós os petistas, como é que nós éramos? Se fosse comparar, eu compararia a um bicho que tem na Amazônia, que nós chamamos de jacu. Eu não sei se aqui também chama jacu. É uma árvore preta grande. O que é o jacu? Faz muito barulho. 2 jacu cantando, você pensa que a floresta está se acabando. Agora, qual é a música do jacu? Ele começa bem baixinho. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E faz um barulho ensurdecedor dizendo que tá ruim. Então, nessa questão do SUS, reconhecer os 20 quilômetros caminhados em primeiro lugar, com humildade, sem vaidade, mas sabendo que ainda temos que caminhar e caminhar muito pela frente. E, ao mesmo tempo, evitar dizer que está tudo ruim, que não andamos nada. Como é que a gente faz isso? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, debatendo, nos comprometendo. Então, de cara, eu quero dizer que o compromisso com a implementação do Sistema Único de Saúde é, em primeiro lugar, um compromisso ético. E se a gente tem um compromisso político e ético, a gente encontra as respostas técnicas. Boa parte dos problemas que nós vivemos no mundo não é por falta de ética, não é por falta de marco regulatório, é porque a nossa ética ainda não orienta com a mesma radicalidade a nossa técnica. É por isso que 2 bilhões de seres humanos vivem com menos de salário mínimo, de menos de $1 por dia em toda a humanidade. É por isso que ainda temos pessoas que são analfabetas, com compromisso, com consequências gravíssimas para a saúde, porque quando as pessoas não conhecem, não têm, inclusive, como ter cuidados básicos, e isso afeta a saúde. Então, em relação a essa questão do SUS, por que o SUS é importante? Porque o SUS é uma conquista da democracia brasileira. O processo de redemocratização do país contribuiu, né, com a Constituição de 88, que nós tivéssemos uma ferramenta democrática de planejamento, de debate, de implementação e de universalização dos direitos. É um modelo, né, e uma experiência que, considerando as contribuições internacionais, olhando para a Inglaterra, por exemplo, a gente vai buscar inspiração do médico de saúde da família, do generalista, que lá funciona e funciona muito bem, e que levaram décadas e décadas para fazer isso. Em 20 anos nós já chegamos aonde chegamos e temos que nos orgulhar, mas sabendo que ainda falta mais. Agora, não é só uma cópia das experiências em outros lugares do mundo. Aqui nós criamos uma inteligência própria, aqui nós adaptamos, criamos um conhecimento associado à realidade brasileira. Em meio ambiente, a gente diz que existem conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais. E conhecimentos associados existem a tudo. A praxis brasileira nos levou a fazer uma adaptação correta para a realidade do Brasil. Bem, eu já disse que foi instituído como direito universal. Mas uma coisa muito importante, promoveu a integração da saúde de forma interligada na assistência. Pensar a saúde, e essas coisas eu aprendo com o Eduardo Jorge, mas aprendi também porque, não sei se vocês conhecem, mas eu criei uma palavra no governo quando eu estava, chamada transversalidade. Não é? Por quê? Eu entendo as políticas eficientes e potentes como políticas integradas, políticas que sejam transversais, porque a gente tem que sair cada vez mais da pulverização das políticas para criar sinergias positivas entre os diferentes segmentos, e assim a gente utiliza os recursos humanos e financeiros e
educativa, como vocês sabem muito melhor do que eu, para poder falar sobre isso, né? Mas que seja capaz de fazer essa integração. A promoção da saúde, a prevenção, a recuperação e a reabilitação. Se nós focarmos nessas 4 pilastras, nós temos um sistema de saúde que é capaz de dar a resposta necessária para a sociedade. A promoção da saúde, não é? Se depois tivesse tido uma campanha lá no Seringal, onde eu nasci, de que nós deveríamos usar o mosquiteiro em lugar de dormir por causa do calor de 35 graus, não é? Sem o mosquiteiro, com certeza, muitas das doenças que a gente pegava em função de ser picado pelos mosquitos, não teríamos pego o mosquito. As pessoas que têm hábitos saudáveis, qualidade de vida, que fazem caminhada, que se alimentam direito, essas pessoas têm uma saúde melhor. E nós temos que ter um sistema de saúde que aposta na promoção da doença, da saúde, e não com foco na doença, porque a doença já é a consequência. E outro aspecto é a prevenção. E aí, a vacinação. Hoje nós temos a vacina que acaba com, a gente chamava na minha época, paralisia infantil. Eu tenho a infelicidade de ter uma irmã, minha irmã Guilherme, que teve paralisia infantil. Não é? A prevenção de respeito a políticos que nos leve a evitar esse tipo de coisa que hoje, graças a Deus, já está nivelado. E o Brasil dá uma visão em termos de vacinação. Bem, a recuperação não tem jeito, né? Se a pessoa adoeceu, aí nós temos que fazer de fato um tratamento, né? Não tem como a gente correr disso. Nós temos que buscar ao máximo essa integração. E a reabilitação é que a gente, depois da consequência, que a gente se recupere, ou se não tem recuperação, que a gente possa viver de uma forma adaptada, né? Da melhor forma possível. E quando você tem conhecimento, quando você passa por todas essas etapas aqui, você vive melhor, né? Hoje eu sei o quanto que isso foi importante, inclusive para a minha própria qualidade de vida, com todas essas maladas que eu falei que eu peguei, né? Vocês ficam comendo aqui essas costelinhas de porco, eu sei que eu não posso comer. Castanha de caju, eu sei que eu não posso comer. A castanha faz a curva, vai direto para o meu fígado, então eu já sei que não é para comer. E isso diz respeito à qualidade de vida